Fala galera, beleza? Vídeo um pouco diferente hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre a conferência que teve do Flutter, a Flutter Forward, foi lá no Quênia, em Nairobi, e eu quero dar alguns destaques aqui. Eu acho que a parte mais da hora que eu vou mostrar aqui vai ser a parte da gente conseguir embutir elementos de Flutter dentro de uma página HTML. Então, bora lá. Então, começando pelo fim aqui, a gente vai falar sobre performance. Tem essa reescrita significativa que eles estão fazendo da parte de gráfico deles, né? A Rendering Engine mesmo, que faz tudo aparecer na tela. Tem essa questão dos shaders para web e para mobile. Tem o suporte 3D, então em vez de só SVG você consegue fazer outras coisas com 3D. Tem essa parte aqui bem interessante para você conseguir escrever só usando Dart para fazer comunicação com as APIs nativas. Então a gente tem também a parte de WebAssembly e do RISC-V para ter integrações ainda melhores para plataformas web e Linux, né, respectivamente aqui. E a gente tem também novidades no Dart, especificamente, que é uma parte que eu achei bem interessante também. Para quem programa em Go vai curtir. É a parte do Null Safety, né, que está aumentando a cobertura. E esse Google News Toolkit que pode ser útil para algumas empresas. Então, basicamente é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, começando pelas features do Dart, eles mostraram aqui, né, como você normalmente tinha que retornar uma lista, mesmo que você só quisesse retornar um parzinho assim. Aqui é o exemplo de localização. E agora, vamos ver junto aqui como que dá para fazer. Both values into a list. That means over here on the caller side, e aí a gente precisava desconstruir assim, né? Manually using positional access. Então vamos acelerar aqui o vídeo só para a gente ver junto. Então ó, ele está explicando que daria um puta trampo, né? Que você teria que criar uma classe para poder retornar e tal. E aí agora tem records, que você vai poder retornar dois assim. E aí a tua assinatura também fica assim. E aqui também ficaria tosco, né? Porque você teria que fazer assim. Agora tem pattern matching, então você consegue pegar assim. Então para quem já programou em Go é bem parecido. Então é bem interessante você poder retornar múltiplas coisas. Você também pode omitir, se você não quiser algum. Então ficou bem interessante. Agora ele vai falar também que tem outra forma de uso. Se você quiser calcular uma área, por exemplo, você pode usar pattern matching também para pegar, opa, se esse shape é desse tipo aqui, a gente pode pegar e extrair uma variável aqui de dentro. Deixa eu dar pausa aqui no vídeo, ó. Então você está vendo que length é uma propriedade só de square. Então você consegue usar a herança aqui, falando, beleza, se eu estou num square, dentro desse switch, né? Então eu vou pegar o length, vou dar um nome de L e eu posso fazer um cálculo. Então você vai calcular a área de um jeito diferente para o quadrado e de outro jeito para o círculo, mas tendo tudo tipado, tudo bonitinho e conseguindo extrair as variáveis de cada subtipo dessa classe aqui. Então essa é uma novidade bem interessante aí do Dart. Mas vamos continuar vendo que agora a gente vai ver o que eles estão mudando com relação a Null Safety. Aqui ele começa a falar disso, né? Agora tudo vai ser 100% no safety. Ele fala aqui da história, que antes era muito ruim essa parte de tipo, eu vou pular. E ele também falou que já está muito bem migrado nessa parte aqui, ó. Ele já falou que 98% dos 1000 pacotes mais usados no Pub já estão compatíveis. Então, parece que vai dar certo essa transição. Mas vamos olhar aqui uma das melhorias de compilação. Então, se você... Vamos pegar aqui no primeiro, ó. Então, obviamente, no safety é bom para não pegar erro, esse tipo para não dar erro de nulo, obviamente, mas ele está falando também de performance. E eu achei bem interessante isso daqui, ó. Você vai ver em Dart 1, que aqui ele está falando tudo do Dart 3 Alpha, tá? Essas coisas ainda estão em Alpha. Então, aqui no Dart 1, esse pedacinho de código geraria, se eu não me engano, ele falou 27 ou 29 instruções em código de máquina. Agora deixa eu acelerar aqui um pouco. No Dart 2 já melhorou. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí no Dart 3, só 3.
Então pensa num código gigantesco, né? Se só esse códigozinho já deu essa diferença toda, de 9 vezes menor. Então a máquina vai executar muito menos instruções. Por quê? Porque ele não precisa ficar checando várias coisas se são nulas, se não são nulas. Então o Dart 3 promete aí ser bem mais otimizado porque vai executar muito menos instruções de máquina. E aí de Dart, por último, eles falaram também sobre portabilidade. Então acho que aqui a parte legal é a gente ver o RISC-V para Linux, vai ser suportado, e o WebAssembly. Ele até mostra aqui, mas eu achei a demo meio fraca, acho que nem vale a pena ver, mas ele mostra depois na parte de web já o código sendo usado em WebAssembly ao invés de gerar o JavaScript. Então tá interessante isso, e no futuro acho que a gente vai ter um Dart aí muito mais performático e também na web. E bora lá, então, aproveitando que a gente está falando de web, essa é a próxima parte que eles mostram aqui, no i32. Eles vão mostrar e falar sobre as melhorias que eles têm feito, tanto usando o WebAssembly quanto usando o Canvas Kit e evoluindo a redução de fonte. Ele fala dessa plataforma aqui, que ficou é bem fácil criar essas animações gráficas e tudo mais. Só que o que importa mesmo, acho que para a web, é esse gráfico que ele vai mostrar aqui, ó. E eles estão falando que está com uma redução de 40% no load time. Então isso é bem interessante. E a parte que eu falei também de WebAssembly, é aqui que eu falei que ele faz uma demo meio tosquinha aqui, mas porque ele não mostra nada na demo. Mas essa não é a parte mais legal. Vamos então falar agora de Element Embedding. Essa parte eu acho que é a principal dessa apresentação inteira. Então essa é a parte aqui, ó, que eu acho mais interessante. Então antes de eu dar play aqui, e ele vai mostrar várias coisas, mas esse pedacinho aqui, ó, tá vindo do Flutter. E esse daqui é um HTML comum. Então isso é muito poderoso, porque aí você pode fazer a adoção incrementalmente. Chama Element Embedding, em inglês aqui. E aí deixa eu até acelerar um pouco aqui, ó. Tá vendo que você pode fazer uma série de transformações? E aqui é Flutter e aqui é HTML. Inclusive o dado pode ir de um lado para o outro, que é o que ele mostra com esse campo aqui. Deixa eu pegar essa parte que ele está brincando com o contador, ó. Tá vendo? O contador aqui aumentando e aumenta aqui e vice-versa, tá vendo? Então isso é muito louco, porque você vai conseguir ter um app Flutter dentro de um app web tradicional e fazer essa mistura. Inclusive, aqui é um uso bem legal, né? Você poderia rodar o seu app Flutter na web e ainda colocar tipo embedded no elemento, tipo assim. Aqui é literalmente embedded, né? Então uma parada bem maluca, ainda está em alpha também, né? Isso aqui é super experimental, mas quando isso aqui estiver pronto, eu acho que vai aumentar muito a adoção de Flutter, porque você vai poder usar no seu projeto web sem precisar escrever tudo do zero. E a última parte que ele mostra aqui para a web são esses Pix Shaders. Então era uma demo que eles já tinham, se eu não me engano, para nativo, e aí agora também vai funcionar na web. Então eles vão conseguir fazer essas pixelizações, né? Eu não sei se tem um termo para isso em português, mas... Então são animações bem poderosas que estão vindo também para o Flutter Web. Então, assim, bem interessante. E agora falando um pouco de mobile, dependendo do que você está fazendo, se você estiver fazendo um app, por exemplo, para news, né? Para sites de notícia, eles mostram vários cases aqui de alguns países do mundo. E aí o pessoal diz que está economizando até 80% do tempo porque eles lançaram esse Flutter News. Então são widgets próprios para quem está fazendo um app de consumir notícia. Eu acho que deve servir também para fazer tipo rede social, uma timeline. Vai ser até interessante porque no Lemeno a gente é basicamente uma timeline. Talvez tenha algumas coisas bem úteis aqui. Então eu achei meio bizarra essa parte que eles estão chamando de verticais, né? Porque o Google começar a fazer uma vertical inteira e implementar tudo, não sei se faz muito sentido. Mas enfim, eles estão fazendo isso. E aí depois ela já muda de assunto. E aí sim ela fala de uma coisa que eu achei também bem interessante. Até tem um vídeo do Akita que eu estou mostrando aqui, que ele explica como essas transformações funcionam, que é a grande vantagem disso, porque o que ela fala aqui, né? Ela está falando de como você conseguir fazer a integração com o mobile através do Dart. E aí antes você tinha que acabar conhecendo as APIs. Então ela vai estar dando um exemplo aqui, ó. Então ela está explicando que tem em todas as APIs e por isso que é difícil. E aí ela dá o exemplo de pegar, por exemplo, a parte de quantos passos você está dando no dia. Então no Android você teria que usar essa API e no iOS você teria que usar essa API.
E aí ela vai mostrar como que você consegue configurar os YAMLs e usando aquelas tecnologias ali para o iOS, o FFI Gen, e para o Android, o JNI Gen, para você conseguir gerar o código, fazer essa ponte, fazer a conversão da estrutura de dados, e é sobre isso o vídeo do Fábio Akita. Então é bem interessante porque parece que vai simplificar muito essas integrações. Então só para mostrar rapidão aqui o código. Então ela faz basicamente um arquivo YAML aqui para fazer esses bindings. E aí tá vendo até a date aqui, por exemplo, ó, são essas conversões de tipos que o Fábio Akita explica lá no vídeo. Então bem interessante aqui. E aí, para fechar, ela fala sobre as otimizações, né, que eles estão fazendo nesse impeller, para ficar muito mais rápido. Então, ela não falou muitas estatísticas de quão mais rápido está ficando, mas ela só explicou de não querer ter essa parte ficar travando. E aí, no final, ela faz uma demo também do suporte. Ao invés de simplesmente arquivos imagem, você pode usar agora também arquivos de modelos, né, 3D, que são gerados pelo Blender ou por outras ferramentas, esse GLB. Inclusive, ela mostra que suporta até o Hot Reload. Daqui a pouco ela vai voltar para o Blender, ela vai trocar esse arquivo, acho que vai colocar alguma coisa rosa aqui. Ó, colocou pink. E aí ela exporta o arquivo de novo e ela vai usar só o Hot Reload para atualizar o bichinho aqui para rosa. Então, mostrando o suporte aí do Flutter para esses modelos 3D. Que é bem interessante mesmo. Eu não sou muito dessa praia, mas para quem faz essas partes mais animadas. Também animações e tudo mais. Então tem um suporte bem interessante, tudo usando o Hot Mode Reload. E aí teve uma outra parte antes, que eu vou mostrar aqui para vocês, que foi sobre algumas demos de alguns produtos. E a que eu achei mais interessante foi a dessa galera aqui do Flutter Flow. Então eles estão fazendo, parece que está bem robusto, eu cheguei a brincar ontem, quem sabe eu produzo mais vídeos aqui no canal sobre isso, mas você consegue fazer bastante coisa, tudo através desse editorzinho deles aqui, e o que eu achei bem legal é que você consegue fazer isso que eles estão mostrando aqui, ó. Você consegue publicar tanto como uma web view, quanto como app mesmo rodando, eles devem estar rodando uma infra própria deles lá por trás, e aí você consegue mandar o link e compartilhar com quem está desenvolvendo aquele app com você. Então, assim, parece estar bem poderosa essa plataforma deles. Uma parte que eu já fiz na mão numa empresa que a gente trabalhou com, não eu sozinho, né, a equipe, é a parte de mandar para as lojas e tudo mais, e eles dizem também facilitar todo esse trabalho. Então, parece que esses caras aqui vão ganhar bastante dinheiro. Acho que eles estão indo num caminho bem bom. E eles fizeram uma demo bem legal. Então, olha aqui embaixo também na descrição e assiste a parte da demo deles, que ficou bem boa esse Flutter Flow. Eu ainda não estou usando, mas eu vou começar a usar. Depois eu posso gravar mais vídeos sobre isso. Aqui que eu já achei no geral, só para resumir aqui sobre essa conferência como um todo. Achei o formato do live stream meio estranho, porque no começo ficou um tempão parado, acho que uns 20 minutos parado, depois teve um QA, depois começou com demo, depois veio a parte do que vai realmente vir no futuro, que foi a parte que eu comecei aqui no vídeo. Mas assim, o conteúdo era bom, só que eu achei que o formato meio estranho, no final um QA meio estático também. Mas o que eu mais gostei é que as apresentações dessa parte do que tem para o futuro, e também as demos, meio misturado, vídeo gravado e ao vivo, eles estavam no palco, né? Como eu falei lá no Ken, em Nairobi. Então isso é muito melhor, porque, por exemplo, eu não curto a Vercel, que faz tudo editado e tal, tudo meio robotizado. Os da Apple também é meio robotizado. Então acho que esse formato de misturar palco com conteúdo gravado, eu acho que é um formato, pelo menos, que eu curto mais. Então, basicamente foi isso. Então, meu destaque é para conseguir embutir um elemento Flutter dentro de um aplicativo web. Então, acho que isso daí vai ser game changer para a adoção de Flutter na web. E essa parte de melhorar a otimização, essa parte de melhorar essa ponte entre o nativo e o Dart também pode ajudar muito, porque pode ficar muito rápido de implementar as APIs nativas. Então, esse era o vídeo, é um vídeo diferente. É um vídeo assistindo aqui junto e tentando fazer uns comentários. E coloca o seu comentário aí do que você gostou. Clica nos links aqui embaixo para você ver toda essa apresentação do Flutter. E até o próximo. Valeu!